Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos trabalhar mais uma modificação produzida pela Lei 13.964, pacote anticrimes, de 2019, especificamente sobre uma alteração promovida no artigo 171 do Código Penal, no qual se trabalha com o crime de estelionato e se alterou a natureza jurídica da ação penal desse crime. Ele passou de ser um crime de ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada à representação como regra. O vídeo de hoje será dividido em 3 pontos. No primeiro momento, analisarei qual a importância da compreensão dessa modificação na análise de ações penais em andamento. Numa segunda parte, o vídeo irá trabalhar como é que o STJ enfrentou essa questão. E, por fim, vou trabalhar com os senhores como é que a jurisprudência e especificamente a doutrina está resolvendo uma omissão específica que a lei teve em relação a um ponto não regulamentado por ela. Meu nome é Rogério Manck, eu sou professor de Pemages e juiz de direito em Santa Catarina, e nesse primeiro bloco vamos definir por que é importante compreender quais os reflexos que essa modificação traz, especialmente para ações penais em andamento. E a grande pergunta a ser respondida em relação a isso é: em relação aos fatos ocorridos anteriormente à modificação legislativa, que aconteceu em 23 de janeiro de 2020, vai retroagir ou não? Atinge ou não a essas ações penais? A importância dessa questão, por exemplo, em concurso público, que é o mote aqui da nossa conversa, ele acaba se manifestando ou aparecendo quando o examinador trabalha com fatos ocorridos anteriormente à modificação legislativa e exigindo que o candidato resolva a questão, seja numa questão discursiva, seja numa prova prática de sentença penal, um caso concreto. Essa é a importância. E eu lembro de uma prova de 2006 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que houve essa necessidade de resolução de uma questão envolvendo a representação. Trazia à tese uma narrativa de uma lesão corporal grave, o Ministério Público denunciou por lesão corporal grave, no entanto, durante a instrução, verificou-se que não ficou comprovada a gravidade dessa lesão corporal. Aí o que o candidato naquela prova teria que fazer? Deveria desclassificar para lesão corporal leve e, como a lesão corporal leve é uma ação penal pública condicionada à representação e na tese não havia nenhuma informação acerca do oferecimento dessa representação, deveria ele extinguir a punibilidade em relação a esse crime em razão do reconhecimento do decurso do prazo para o oferecimento da representação. Então, essa é a importância de como a questão pode aparecer numa prova de concurso público. Exemplificado, então, aos senhores de como é que uma questão envolvendo presença de representação ou ausência de representação numa prova de concurso público pode aparecer, como de fato já apareceu, vamos definir agora como o STJ está enfrentando essa questão específica referente ao crime de estelionato. Só que antes disso, quero definir com os senhores um lapso temporal, uma linha do tempo. E essa linha do tempo refere-se ao momento do oferecimento da denúncia. Então, denúncias oferecidas antes de 23 de janeiro de 2020 e denúncias oferecidas posteriormente a 23 de janeiro de 2020. A partir dessa premissa, vamos analisar como é que o STJ
vem decidindo essa questão e decidiu no HC 610-201, em decisão proferida em 24 de março de 2021. Definiu o STJ, por decisão do ministro Ribeiro Dantas, pela não retroatividade da lei para denúncias oferecidas antes de sua vigência. Disse o ministro, ou fundamentou o ministro, em duas questões básicas o seu entendimento. O primeiro fundamento utilizado por ele deveu-se ao fato de que o STF, por meio das suas duas turmas, já decidiu pela não retroatividade. E o segundo fundamento, e mais importante por envolver direito material, deve-se ao fato de que a lei nada disse sobre qualquer condição de prosseguibilidade. Não estabeleceu ela, por exemplo, como o fez a Lei 9.099, alguma condição para se dar continuidade às ações penais. E aí, então, eu lembro da Lei 9.099, que quando alterou a natureza jurídica da lesão corporal leve e da lesão culposa de ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada à representação, estabeleceu de forma expressa no seu artigo 91 a necessidade de intimação das vítimas para que no prazo de 30 dias, se assim o desejassem, oferecessem as representações para denúncias oferecidas antes daquela modificação legislativa. E no pacote anticrimes não constou nada nesse sentido. Então disse o ministro o seguinte: o silêncio da lei indica a não possibilidade de uma interpretação acerca da retroatividade para ações penais em andamento. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Rogério, não se trata de uma norma híbrida, ou seja, ela tem natureza processual, e de fato tem, porque trabalha com a representação, e também tem natureza penal, diante da possibilidade de se extinguir a punibilidade no caso do não oferecimento da representação no prazo legal. De fato, a doutrina, quando trabalha com normas híbridas, ela defende que devem retroagir para beneficiar o réu. Mas nesse caso específico, a doutrina já se manifestou, já se posicionou acerca da sua não retroatividade. Cito para os senhores dois tribunais que têm já decisões nesse sentido: Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Tribunal de Justiça do Paraná. Resta, no entanto, definir uma última questão que se refere aos fatos ocorridos antes da vigência da lei e cuja denúncia ainda não foi oferecida. Precisamos, então, agora definir uma outra questão, uma última questão referente a essa modificação legislativa. E em relação àqueles processos, inquéritos policiais ainda em fase de investigação, ou até já com o Ministério Público, mas em que não foi oferecida a denúncia. Para esses casos, a lei retroage? Para esses casos, o STJ já disse, retroage sim. E aí surge a dúvida. Então, como é que eu faço para trazer essa representação para dentro do inquérito policial, afinal de contas, quando do seu início não era exigido a representação? E aí surgem dois entendimentos para resolver a questão. Um primeiro entendimento, se socorrendo do artigo 3º do Código de Processo Penal e adotando uma interpretação extensiva e uma aplicação analógica, ele se socorre do artigo 91 da Lei 9.099, dizendo acerca da necessidade de se intimar a vítima para que em 30 dias ela ofereça a representação, se assim o desejar. Há um segundo entendimento, e aí balizado, por exemplo, com o professor Rogério Sanches, que diz o seguinte: olha,
esses processos em que não há representação e ainda não foi oferecida a denúncia, eles devem ficar aguardando que a vítima ofereça a representação e, decorrido o prazo que começa a correr do início da vigência da lei, 23 de janeiro de 2020, deve-se extinguir a punibilidade. Diz o professor ainda que sequer é necessário intimar a vítima para que só então o prazo pudesse correr. Como a lei nada disse sobre isso, entende o professor acerca desse entendimento. Ok? O que eu tinha para falar com os senhores no dia de hoje era isso. Caso essa fala tenha feito sentido para os senhores, peço que compartilhem com os seus amigos e também, caso estejam gostando desses vídeos, peçam que nos sigam nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.